vocês que estão aqui e vocês também que estão aí conectados através da internet. Deus, Ele já preparou neste domingo, neste primeiro dia da semana, uma palavra para poder edificar, fortalecer a sua fé e que você venha ter uma semana cheia da graça de Deus, seguindo a direção do Espírito Santo e andando no Espírito para a glória de Deus. Amém? Nós falamos domingo passado, hoje eu quero apenas concluir uma palavra, na verdade uma sequência de palavras que o Senhor tem colocado no meu coração como líder para poder estar ministrando para os irmãos que são ovelhas do Senhor, que são príncipes e princesas, homens e mulheres, selado com o Espírito Santo, porque aquele momento que você recebeu o Evangelho, você creu no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu Ele como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo, Ele veio morar dentro do seu espírito. Por isso que você é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, um novo adolescente, juvenil, uma nova criança também, porque o Espírito Santo, Ele habita agora em você. Por isso nós estamos falando, uma sequência de palavras, já praticamente há 4 domingos, falando sobre o Espírito Santo, como se relacionar com o Espírito Santo. Falamos domingo passado sobre o conflito, ou seja, entre a carne e o Espírito. Essa luta que eu e você, todos nós que estamos em Cristo, fomos inseridos, queira sim, queira não, nós fomos inseridos nessa batalha entre a nossa carne, ou melhor dizendo, entre a nossa alma, mente, vontade e emoções, e entre o Espírito, porque o Espírito, ele tem sede de Deus, quer ter comunhão com Deus. Então essa batalha ela é travada. E nós falamos domingo passado a respeito das obras da carne, que é uma lista grande ali. E nós aprendemos, como lidar. E hoje eu quero continuar. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, junto comigo, lá em Gálatas, capítulo 5, o mesmo texto que nós usamos domingo passado, porque vamos concluir a palavra hoje. Gálatas, capítulo 5, eu quero ler o primeiro versículo 18, apenas uma introdução aqui, para poder estarmos novamente, nesse foco da palavra, o conflito entre a carne e o Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 18. Mas depois você não fecha a sua Bíblia não, deixe ela aberta aí. Nós vamos ler logo em seguida mais 3 versículos. Mas o versículo 18 de Gálatas 5 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Olha só, então há uma batalha travada entre a carne e o Espírito, entre a alma e o Espírito. E quando nós entendemos que nós precisamos nos encher de Deus, pastor, mas como eu posso me encher de Deus? É simples. Você se enche de Deus quando você ouve louvores. Você se enche de Deus quando você medita na palavra da nova aliança, Novo Testamento. Você se enche de Deus quando você canta, quando você ora, quando você jejuma, quando você ouve uma ministração da nova aliança, da graça. Eu aconselho você a ouvir a Vinha FM, 91,9, que é a rádio da videira, aonde tem um alimento sólido todos os dias, ali com alta ajuda do alto, com várias ministrações também no decorrer da manhã, de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite. Então você alimenta o seu espírito quando você se alimenta das coisas de Deus que vai edificar você. Então o versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, você não está preso na lei, nas obras da lei, porque a lei ela gera condenação, acusação. A lei ela mostra totalmente a impotência, a incapacidade, o defeito, a falha de todos aqueles que querem se relacionar com Deus na base da lei, de cumprir mandamentos, cumprir ordenanças. Ninguém consegue cumprir. Ou seja, quando a pessoa não consegue cumprir, ou seja, ela já se sente desqualificada,
desqualificada porque falhou em algo. E ali, ou seja, já é o momento que há um rompimento do relacionamento. A pessoa ela se afasta da comunhão. Por isso que nós falamos, quero recapitular novamente com os irmãos. Duas forças opostas lutando em ferrenha oposição dentro de nós, que é a nossa alma com o espírito. O seu corpo, o nosso corpo, ele vai dar apenas a resposta quando a pessoa, comete, ou seja, ali pecados, ou seja, então o corpo, ele está apenas dando um comando, mas na verdade é porque o espírito, ele foi, ou seja, subjugado pela alma, ou seja, pela vontade de praticar o que não agrada a Deus, aquilo que satisfaz o prazer da carne, ou seja, então há essa luta dentro de nós. E domingo passado eu disse e quero repetir, quando nós olhamos de forma externa a pessoa, ou seja, aprofundada no pecado, às vezes pessoas que um dia estiveram conosco servindo a Deus, assentado na mesa do rei, comendo do banquete com o rei, desfrutando da presença do Espírito Santo, se relacionando com Deus, mas em algum momento saiu e hoje está comendo lavagem de porcos, como aquele filho pródigo da parábola, ali de Lucas 15. Então nós vemos o quê? Ou seja, apenas o resultado, mas para que isso viesse a acontecer, primeiro essa pessoa perdeu a batalha dentro, ali onde o seu espírito foi apagado, porque a carne, ela reflete aquilo que herdamos de nossos pais, a nossa condição caída, os desejos da nossa natureza humana corrompida pelo pecado. Então a carne, ela é tudo isso, mas vamos supor, é através da alma, quando a alma vence essa batalha interna, ou seja, as obras da carne são visíveis, são manifestas de forma exterior, mas do outro lado nós temos o Espírito, que é o próprio Espírito Santo, que é residente dentro de você. Olha só, porque como eu disse, quero repetir nessa noite, naquele momento que você recebeu o Evangelho, você creu no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se arrependeu do seu modo errado que você vivia, dos seus pecados, e recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, naquele exato momento, o sangue do Cordeiro, ele purificou, ele tirou, lavou todo o seu pecado, e você recebeu naquele mesmo instante o Espírito Santo que veio morar dentro do seu espírito. Por isso que é fundamental que todo cristão aprenda a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, isso é fundamental para nós. Não apenas ter o entendimento mental, intelectual. Não. É importante que cada cristão aprenda a se relacionar com o Espírito Santo, porque tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, quando ele bradou lá, está consumado. Quando Cristo ali, ele disse essa frase, consumou, tudo aquilo que você pode receber através do sacrifício da cruz, você e eu, nós recebemos através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai levar você a apropriar daquilo de bom que Deus já deu para você em Cristo Jesus. Mas como que nós recebemos? Primeiramente, eu preciso crer. A fé, ela é como uma mão para você apropriar, tomar posse de tudo que Deus te deu. Mas nós só podemos crer quando o Espírito Santo, ele está dentro de você e você compreende isso, porque em primeiro momento você quer crer na promessa, nas promessas, mas por outro lado vem um conflito da sua alma. Mas será que você merece? Será que vai dar certo? Ah, mas eu acho que você errou, falhou. Não, mas isso é muito grande para você. Percebe, irmãos, a luta entre a carne e o espírito. Mas aí nesse momento, se o seu espírito está fortalecido, sendo alimentado pela palavra de Deus, louvores, oração, jejum,
você está vivendo no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, sendo conduzido pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? Esses pensamentos negativos, de incredulidades, eles virão, mas eles não irão permanecer na sua mente, não vão assaltar a sua mente, não vão fazer morada na sua mente. Você vai em primeiro momento rejeitar. Falei, eu rejeito, isso é mentira do diabo, Deus tem o melhor para mim, e eu vou crer na promessa de Deus, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que eu estou vendo agora as coisas indo contrário ao que eu gostaria que fosse, mas eu fico com a palavra de Deus. Amém? Isso é algo que nós podemos desfrutar, mas é fundamental você perceber a voz do Espírito Santo, você ouvir o Espírito Santo falando com você. Eu quero te falar algo nessa noite, aqui também, olha só, Gálatas 5, verso 22, você que está com a sua Bíblia aberta aí, vá lá no versículo de número 22 de Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, 22 e 23. Olha só, eu quero falar nessa noite sobre o fruto do Espírito. Olha só, Gálatas 5, verso de número 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só, isso aqui é poderoso, atentarmos para isso. Os irmãos estão comigo desde o domingo passado. Você percebe que quando nós falamos sobre as obras da carne, a lista foi bem maior. Só porque agora os frutos do Espírito é algo resumido. Mas por que está resumido aqui? Deixa eu te falar, o que a carne faz é chamado de obras. De obras, dá trabalho, é fadigante, ou seja, leva à destruição. Mas, por outro lado, o que o Espírito gera é chamado de frutos, porque procede de vida. Então a carne, ou seja, ela faz obras. Aí você imagina assim o seguinte: todo serviço é digno, mas imagina um camarada, um cidadão, vamos corrigir aqui, né, falar mais corretamente, né, um cidadão, um empregado, colaborador, que é contratado. Isso existia muito lá em São Paulo, né, Valdinei? Trazia o pessoal para poder, aquelas colheitas de cana, né, aquela imensidão de cana para recolher, para levar para a usina, para produzir álcool ou açúcar. Eles colocavam fogo na cana e depois vinha o pessoal com aqueles tipo, não é facão que fala, é um outro negócio lá, podão, né? Com podão o dia inteiro, o camarada todo tampado, o cidadão todo tampado e cortando com o podão ali, cana no sol quente, queimada com fogo, saía de lá que você via só o olho do camarada. Fadigante. Então a carne, por isso que a carne é dito como obras. Ah, pastor, mas tem um lado bom da carne, prazeroso. Mas o final é fadiga, o final é condenação, é acusação e leva à morte também. Por isso que as obras da carne, ou seja, é chamado dessa forma, obras, é fadiga, é fadigante, é trabalhoso. Ou seja, mas o Espírito, ou seja, é algo que é gerado, porque procede da vida. Para você ter uma noção. Nós estamos agora, né? Nós estamos goiando. A turma gosta de piqui aí, amém, irmãos? Amém? Cadê a turma do piqui? Glória a Deus. Ou seja, o pé de piqui lá no cerrado, ele não precisa fazer nenhum esforço. Simplesmente ele está plantado lá, recebendo os nutrientes, vem a sequidão, vem a chuva, mas no tempo certo, o que acontece? Ele vai produzir muito piqui, aleluia. Um frango é bom demais da conta. Mas pode pensar em outra fruta que você gosta também, né? Aí uma maçã, uma manga. Percebe então, o fruto é algo que ele gera vida, porque, ou seja, para que possamos ter uma fruta, você precisa ter uma árvore que está plantada, que está recebendo o oxigênio, está pegando os nutrientes, está ali recebendo vida. Então, da mesma forma, o cristão,
quando nós entendemos que nós não vivemos por nós mesmos, nós estamos em Cristo Jesus, e o Espírito Santo nos conduz a essa verdade. Então, ou seja, nós iremos também, ou seja, gerar, vai ser algo que vai produzir vida, procede de vida, tudo aquilo que você vai fazer. E olha só, o fruto do Espírito, aqui em Gálatas 5, do 22 ao 23, apenas 2 versículos, o fruto do Espírito é demonstrado na forma de 9 itens. Nós vamos ver que há 9 frutos do Espírito, que está aqui nesse texto que eu acabei de ler com vocês, nesses 2 versículos. Você pode observar aí que são 9 frutos, 9 itens do Espírito Santo. Mas, porém, ele possui também outros itens, além do que nós lemos aqui, verso 22 e 23. Olha só, o fruto do amor, da alegria, da paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. São 9 frutos. Só porque há algo a mais também, que o Espírito Santo ele gera dentro de nós. Porque a verdadeira mudança do cristão, ela não começa de fora para dentro. Às vezes há ministérios que eu respeito, mas às vezes eles querem mudar as pessoas de fora para dentro. Vem para a igreja e você tem que mudar primeiro o seu penteado de cabelo, o seu corte, o seu guarda-roupa, o seu modo de vestir, olha, o seu modo de falar agora. Não. Isso é depois. A verdadeira mudança, ela acontece primeiro dentro de nós. Ou seja, é o Espírito Santo que vai gerar. E um dos frutos do Espírito Santo, que não está aqui nessa lista de Gálatas, mas eu quero falar com vocês rapidinho, o tanto que é importante, olha só, a humildade. Humildade é também um fruto do Espírito. É um outro item que é gerado dentro do cristão que nasceu de novo. Efésios capítulo 4, e o versículo 2, Efésios 4, 2. A humildade. A humildade, ela também é um fruto do Espírito. Que a humildade você não vai lá e compra. Não, humildade você recebe ela do Espírito Santo. Ela é dentro de você. É até interessante isso, né? Que eu fui voltar hoje no colégio lá, mas a família toda hoje, né? Apesar que a Andressa e a Rebeca não voltam ainda. Aí na sessão que eu volto, a filha estava maior. Da minha esposa menor. Eu estava com a Rebeca no braço e ela não queria descer, não queria ir com a Andressa. Aí a menina veio e insistiu umas 3 vezes. Não, senhor. Me chamou de senhor, né? Que privilégio, hein? Aleluia. Não, senhor, o senhor pode, né? Tá com a criança, pode passar na frente lá para o senhor votar. Eu falei, não vou fazer isso não. A criança já vai fazer 2 anos, ela anda, corre para todo lado. E vou passar na frente dessas pessoas aqui com a criança 2 anos no braço. Eu falei, não, eu fico aqui. Não, mas ela é pesada, vai ficar esse tempo com essa criança no braço. Aí, não, estou tranquilo, estou em paz. Fiquei ali, ou seja, algo que poderia ter passado na frente. Mas, irmãos, humildade, deixa eu te falar algo. A humildade, quando a pessoa erra, comete um delito, uma falha, e chega, não, fulano me perdoa, eu errei mesmo. Isso não é uma atitude correta, mas isso não é humildade. Isso, na verdade, é ser inteligente, ser sensato. Errou, o sábio, inteligente, fazer pedir perdão mesmo. Agora, a humildade é o seguinte, é outra coisa diferente. É quando você está no seu direito, você está na sua razão, mas para você não ofender, não magoar, não ferir o outro, jogar o outro, a outra fora, você fala, não vou mexer com isso, vai dar problema isso aqui, né, vou deixar para lá, nesse aspecto aqui, vou sofrer o dano, mas está falando e falou isso e isso de mim, não é verdade? Não vou mexer mais no negócio. Ou seja, humildade é quando você abre mão da sua razão, do seu direito. Cristo Jesus, ele fez isso. Cristo Jesus, ele foi rejeitado, foi humilhado. A hora que ele foi ser preso lá, Pedro arrancou da espada, cortou a orelha do soldado, cheio da razão. E Jesus falou, não, filho, não é assim. E ali ele se permitiu ser preso, ser conduzido e foi até a cruz. Então a humildade, irmãos, por que eu me detive um pouco nesse ponto aqui, que é outro item do Espírito? Efésios 4, 2 diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, então quando nós temos um grupo de pessoas na igreja, na célula,
Ou seja, cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, mas todos nasceram de novo, mas, ou seja, ninguém é igual. Na família, ou seja, ali nasceu todo mundo junto, é o mesmo DNA, meu pai, mesma mãe, mas dá alguns atritos na família. Mas não é por isso que vai deixar de ser família. Ou seja, resolver e ter a humildade de resolver a questão e permanecer. Então a humildade, ela nos leva a suportar uns aos outros. Não é concordar com o pecado, não é concordar com o erro, mas, ou seja, é olhar para o outro, para a outra e ver não apenas as deficiências, as falhas e os defeitos, mas é também ver as qualidades, é ver as virtudes, ou seja, isso é ser humilde. Amém, irmãos? Mas quem faz isso é o pastor, é o líder? Não, é o pai, é a mãe? Não, é o Espírito Santo, que gera, é fruto do Espírito, a humildade, que é gerada em nós. O outro ponto que o Espírito ele gera dentro de nós também é a misericórdia, está lá em Filipenses 2, verso 1. A misericórdia também é um fruto do Espírito, que é gerado dentro de nós. Misericórdia, diz assim Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias. Olha só, misericórdia também é um fruto do Espírito. Misericórdia, Jesus, ele praticou muito isso. Jesus, ele se compadeceu, ele teve misericórdia. Quando você se coloca no lugar do outro, quando você sente a dor do outro, você fala, não é simplesmente falar misericórdia, Deus, não, é você sentir, é você, na verdade, ali se colocar no lugar da outra pessoa que está passando por algo, por uma provação, por uma dificuldade, por uma humilhação ou um constrangimento, ou seja, um momento de luta, é você se colocar no lugar daquela pessoa e falar, meu Deus, mas se fosse eu, Senhor, eu ia querer muito ser ajudado. Eu ia precisar muito de pessoas do meu lado para me dar palavra de motivação, de ânimo, orar comigo, me ajudar. Ou seja, então isso é o Espírito Santo. Mas por outro lado, há pessoas que olham, mas fulano está passando isso, é porque tem algum pecado escondido. É porque Deus está tratando. Jeová, ou seja, está tratando com essa pessoa. Ou seja, deixa para lá. Não é assim. Ou seja, o Espírito Santo gera isso em nós. Ou seja, a misericórdia é você realmente sentir a dor do outro e o que? Orar e ajudar naquilo que for preciso. Porque para poder acusar e condenar, o diabo já faz isso usando as obras da carne, irmãos. Amém? Estão entendendo, irmãos? Olha só. Então é o Espírito Santo que gera isso dentro de nós. A misericórdia. E o outro fruto que o Espírito gera dentro de nós, a piedade. A piedade está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro 1, verso 6. Outro fruto do Espírito Santo, outro item que ele gera dentro de nós. 2 Pedro 1, verso 6, com o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança e a piedade. Percebe que aqui há uma sequência. A piedade, ela poderia ser colocada aqui, ela tem dois sentidos, a piedade. Eu até separei aqui, porque a piedade, nas obras da lei natural, a piedade, ela tem um significado seguinte: compaixão pelo sofrimento alheio. Comiseração, isso não agrada a Deus, a comiseração. O que é comiseração? Eu sou fraquinho, sou pobre, pecador, tadinho de mim, eu sou ruimzinho demais, eu não dou conta. Aquela pessoa que fica se depreciando, se colocando, de forma inferior, isso não agrada a Deus. Então não é nesse sentido. Ou seja, nesse aspecto da misericórdia, mas de forma diferente. É só ver o sofrimento do outro e falar, eu estou bem, o outro está assim, é porque está pagando algo, ou seja, deixa Deus tratar para lá, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a piedade, no contexto cristão, ela já é da seguinte forma: é a devoção, o amor pelas coisas de Deus. Ou seja, é a devoção quando você faz realmente com encargo no coração. Quando você faz realmente, você entendeu que você não está fazendo para o pastor, para o líder ou para a igreja. E você está fazendo porque você ama o reino de Deus. Você quer fazer o melhor com excelência, porque quando você
vai trabalhar na sua empresa, a maioria dos irmãos trabalham aqui em empresa, lá você tem que cumprir horário, lá você tem produção para você produzir, você tem que executar sua tarefa e você procura fazer da melhor forma para você agradar o seu patrão, manter o seu emprego e ganhar até uma promoção. Então a devoção no reino de Deus também é o seguinte: é para Deus, eu faço quando eu tiver vontade, quando der. Mas tem um horário X, eu chego no horário Y, o importante é eu ir. Não, o fruto do Espírito é diferente. Eu vou fazer para Deus, então quero fazer da forma melhor, da forma correta, porque eu amo a Deus também. Então percebe que isso é um fruto do Espírito, não é algo que o pastor, o líder, precisa impor, precisa obrigar, ou seja, não. É algo que o Espírito Santo vai gerar dentro de você. Por isso nós precisamos entender essas verdades. E por final aqui, outro item, outro fruto do Espírito Santo, que está fora da lista de Gálatas, que eu estou compartilhando com vocês. Justiça. O Espírito Santo também, ele coloca dentro de nós a justiça de Deus. A justiça de Deus, está lá em Romanos capítulo de número 14, verso 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então quando você entende, recebe esse fruto do Espírito, que é gerado dentro de você, você tem uma convicção, que você pode ir para o capítulo 5 de Romanos, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus por meio de meu Senhor Jesus Cristo. Você tem paz. Aí você não vai andar ansioso ou ansiosa, preocupado ou preocupada com o que você tem que comprar, pagar, negociar, se está trabalhando ou não trabalhando, se está enfermo ou não está enfermo. Você não fica preocupado, ansioso, porque há uma paz dentro de você que o Espírito Santo ele gerou, porque você entendeu que você é justo agora. Deus olha para você e vê você não como, ou seja, o Carlos ou o Paulemar, mas vê você como filho amado dele, vê cada um de nós como filhos amados. Ele não vê defeitos, não vê falha. Pastor, mas eu tenho falhas e defeitos. Mas Deus não vê, porque quando ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. A justiça de Deus é Cristo sobre nós. Aí você tem a ousadia de chegar diante de Deus, junto ao trono da graça, com confiança, com ousadia, para receber favor de Deus. Aí sabe o que você vai desfrutar? Que o Espírito Santo vai gerar dentro de você paz e alegria. O negócio está tumultuado por fora, mas por dentro você está em paz. Às vezes pessoas estão próximas de você, mas você não está preocupado com isso ou com aquilo e tal, não vai agir. Eu estou em paz porque eu sei que no momento certo o Senhor vai me dar a ocasião de agir, de falar, de me posicionar. No momento certo eu vou desfrutar do favor de Deus, porque o Espírito Santo ele gera isso dentro de nós. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém aí? É o que eu tenho dito para os irmãos nesses dias. Não basta, não é suficiente só entender, conhecer. É preciso você desfrutar no seu dia a dia dessas verdades. Que o Espírito Santo, ele começou a boa obra em você. E ele a cada dia ele está completando ela. Está te ajudando, ele está dentro de você. E ele vai gerar isso dentro de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. E um outro item que o Espírito Santo gera dentro de nós, o último aqui, depois eu vou voltar para a lista de Gálatas, é a pureza. A pureza está lá em Mateus 5, verso 8. Mateus 5, 8, quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças para os seus discípulos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é uma sequência só. Jesus falando só para os discípulos, só para os filhos. Olha só o que Jesus disse para eles. Bem-aventurados limpos de coração, porque vai acontecer o que, irmãos? Verão a Deus. Pastor, mas como? Se nenhum homem viu a Deus, nem Moisés que falava face a face com Deus ali, ou seja, na sarça, na nuvem, Deus falava face a face com Moisés. Moisés pediu para ver a face de Deus,
Deus falou: olha, Moisés, não tem jeito, porque homem nenhum me viu, se vê não vai morrer. Mas você pode ficar na fenda da rocha, que eu vou passar de costa, Moisés, e você vai ver a minha glória, e eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Como vamos ver a Deus? Aí é uma revelação da nova aliança. Você vê, você desfruta da presença de Deus através do Espírito Santo. Dentro de você, você tem uma paz, você sente o fluir do Espírito Santo. Você, quando você ora, você tem aquela convicção que o próprio Espírito, Romano 8, ele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Você sente o abraço do Pai. Você não está vendo Ele em olhos naturais, mas pelos olhos do Espírito você sente Ele, você sente o amor dEle. Você sabe que Ele a cada manhã tem preparado coisas boas para você. A cada manhã Ele tem pensamento de paz a seu respeito. A cada dia Ele quer favorecer você. Você levanta cada dia, acorda pela manhã com a expectativa que coisas boas vão acontecer na sua vida, porque você entendeu que agora você consegue ver, ter essa comunhão com Deus através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, é poderoso. Assim como a carne é tudo aquilo que herdamos de nossos pais. Aí você tem que lembrar de Adão, o primeiro homem. A carne é tudo aquilo que nós herdamos de Adão. O fruto do Espírito é tudo aquilo que temos em Cristo Jesus quando nós nos enchemos dele. Então esses frutos que eu li aqui, que não está na lista de Gálatas, mas também são frutos do Espírito Santo, você pode desfrutar. A nossa visão, a nossa atitude em receber essa palavra deve ser a seguinte: falar, olha, tudo aquilo que eu herdei de Adão, ou seja, eu não quero viver nessa prática, ou seja, das coisas da carne, das coisas da alma, de andar no natural, mas eu quero agora desfrutar do fruto do Espírito, porque o Espírito, ou seja, Ele dá para mim tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Mas eu só vou desfrutar se eu e você, nós, nos enchermos de Cristo, nos enchermos do Evangelho, nos enchermos da palavra dEle, adorar Ele. Na hora que você for falar algo para poder reclamar, é você pedir Espírito: não vou reclamar, está difícil, está doendo. Deus, graças eu te dou, porque vai passar essa dor, vai passar essa fase difícil, porque não é porque eu mereço, mas é porque o Senhor me ama. Percebe então? Nós podemos desfrutar do fruto do Espírito, que é tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. E essas virtudes do Espírito, elas vão descrever o comportamento dos filhos. Agora eu quero te falar algo. Qual que é o erro de muitos líderes religiosos e de muitos pais também? Querem mudar o comportamento dos filhos naturais, e alguns líderes querem mudar o comportamento de alguns membros da igreja, que não é padrão. Mas como? Não tem como mudar só o comportamento. Falando, disciplinando, brigando, ou na igreja, passando medo nos irmãos, a maldição te pega, o diabo pega você, a ira de Deus vem. Não muda comportamento só assim, com oposição, impondo, brigando, não, forçando, não. Sabe como o comportamento ele é mudado? Primeiro tem que mudar a mentalidade, tem que mudar o conceito por trás. Se eu quero um comportamento mudado, o comportamento não é adequado, a pessoa está agindo de forma errada, está falando de forma inadequada, está andando por caminhos que não é legal. Fulano, você é proibido de fazer isso, só o proibir não resolve. É importante o seguinte: mudar dentro, é mudar a mentalidade. Porque quando você muda a mentalidade, olha, você está agindo assim, mas essa não é a atitude correta de um filho de Deus ter. Você está falando dessa forma, essa não é a atitude correta. Você é príncipe, você é princesa, você é um filho de Deus, você nasceu de novo. Não falam assim, não se comportam assim. Você é nobre, você tem uma nova identidade, você é um cidadão dos céus. Isso não condiz com você mais. Você é uma nova criatura. Você precisa andar de forma diferente, mas você precisa entender isso. O que é que vai acontecer? Os frutos do Espírito é que vão gerar isso. Por isso que toda obra, ela vai incluir, ou seja, o Espírito Santo de Deus movendo dentro de nós. E preste atenção em algo.
O apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui aos Gálatas, que nós estamos lendo, ele diz o seguinte: são 9 frutos do Espírito. Ele dividiu em 3 grupos, como nós falamos domingo passado sobre os 3 grupos também das obras da carne. Da mesma forma, agora a mesma sequência. O primeiro grupo dos frutos do Espírito inclui amor, repita comigo, amor, alegria e paz. Quais são esse primeiro grupo? Amor, alegria e paz. É interessante que as obras da carne são muitas. São muitas, estão no plural, são muitas. Mas o fruto do Espírito é singular. Olha só, tanto que isso é interessante, impactante. O fruto do Espírito é no singular, indicando que todo fruto do Espírito é o amor. Então as obras da carne, o apóstolo começou com a lista, né? E falando ali de forma plural. Mas agora o apóstolo Paulo, quando ele vem nos ensinar a respeito dos frutos do Espírito, ele já diz no verso 22 de Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, está no singular, alegria, paz. Mas ele começa com o primeiro, o amor. Sabe por quê? Irmãos, Paulo diz claramente, né, nós acabamos de ler aqui, mas o fruto do Espírito é amor. Isso mostra que todos os outros frutos, eles vão vir a partir do amor. Eles se derivam a partir do amor. Mas eu quero, qual que é o desejo do coração de todo cristão que nasceu de novo? Mesmo que às vezes está errando. Eu quero servir a Deus, eu quero ser fiel a Deus. Ou eu não quero errar mais, eu quero ficar firme na presença de Deus. Eu quero ficar firme na igreja. É como eu estou com o meu pai, ele está internado, vai ganhar alta essa semana. Mas é interessante, essa semana eu estive lá todos os dias e os 2 acompanhando o quarto dele, afastado da igreja. A gente conversando lá, aí, você é pastor, eu não gosto de ficar me identificando, não preciso, sou graças a Deus, pela graça de Deus. Aí eu também era, mas estou afastado, não quero voltar. Aí depois chegou outro que veio lá do Mato Grosso do Sul, afastado, eu cantava na igreja e pregava, estou afastado também. Mas por quê? Julgo, condeno esses irmãos? Não. Mas porque eles não entenderam esse princípio que, para poder servir a Deus, permanecer, a primeira coisa é entender este princípio que você precisa se relacionar com o Senhor, se enchendo de Cristo e recebendo o Espírito Santo para que Ele venha gerar esses frutos dentro de você. Eu quero ler um texto que eu estava meditando, me veio, o Espírito Santo me trouxe esse texto hoje à tarde, quando eu estava lendo essa palavra lá em Mateus, capítulo de número 22. Olha só, capítulo 22 de Mateus, o versículo 36. Isso aqui é algo fascinante. Eu estava lendo essa palavra hoje à tarde, e aqui um intérprete da lei ali, né, testando Jesus, um intérprete da lei, experimentando Jesus, diz no verso 35, vamos ler do 35 a seguir, diz assim, Mateus 22, 35, e um deles, intérprete da lei, experimentando, queria testar Jesus, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Hipócrita esse intérprete da lei aqui. Aí Jesus responde no verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então qual que é o grande primeiro mandamento? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Quem consegue fazer isso, irmãos? De forma sincera? Quem não tem o Espírito Santo não consegue. Sempre vai falhar, e a acusação, a condenação vai vir, o diabo vai falar na mente, você é um miserável, você não consegue nem guardar esse mandamento, você afasta de Deus, afunda no pecado mesmo. Ninguém consegue. Mas olha só o que Jesus ele diz, o verso de número 39, o segundo semelhante a este é,
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, por isso que o primeiro fruto que o Espírito Santo de Deus ele gera em nós é o amor. Sabe qual que é o segredo de viver uma vida cristã vitoriosa e permanecer na presença de Deus? É quando o cristão ele entende que você está servindo a Deus não é por interesse de receber bênção do Senhor, prosperidade, cura, casamento restaurado, e Deus quer fazer isso. Mas tem pessoas que querem servir a Deus para obter essas bênçãos, e outros servem a Deus com medo de ser lançado no inferno. A cada dia, ou seja, quando comete algum delito, alguma falha, nossa, e agora? E a minha salvação? Ah, eu me gelei todo agora. Não. Mas quando você entende algo, que Deus já perdoou você em Cristo Jesus, foi cravar lá na cruz toda a maldição da lei. Qual que é a maldição da lei? Condenação, separação, miséria, morte, doenças, tudo foi cravado na cruz. Então você pode desfrutar todas as bênçãos. Mas quando você entende que você serve a Deus, você serve a Deus é apenas uma resposta. Preste atenção no que eu vou te falar. Isso aqui é uma chave espiritual para nós. Nós servimos a Deus é apenas uma resposta do tamanho amor, do tamanho do amor que eu e você nós recebemos. O tamanho do amor, eu e você não merecíamos. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em nossos pecados, cada um praticava coisas terríveis pelo seu caminho, mas Deus nos amou de tal maneira, diz João 3,16, Deus nos amou de tal maneira, que Ele deu seu único Filho, para morrer por nós naquela cruz. Aí quando você crê, você está liberto da condenação do inferno. Aí agora você entendeu que você foi liberto, agora você ama esse Deus, o que vai acontecer? Você vai amar Deus de todo o seu coração, com toda a força da tua alma, mente, vontade, emoções, ou seja, com todo o teu entendimento. Mas porque é o Espírito Santo que vai gerar isso, irmãos, em nós. Então por isso que o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Ou seja, o amor ele é o primeiro fruto do Espírito Santo. Ou seja, quando você ama, quando você entende que você é amado, o que vai acontecer? Quem entende que é amado, vai se sentir feliz, vem alegria, é consequência. Quem sabe que é amado é alegre, quem sabe que é amado, ou seja, tem paz também. Agora, quem não se sente amado ou amada, não tem alegria, fica perturbado, acha que todo mundo está tramando contra ele ou contra ela, não tem paz também, porque não entendeu o que é amado. Por isso que o primeiro fruto do Espírito é, você precisa entender e permitir o Espírito Santo falar, olha, eu sou amado demais. Como eu sou amado, como meu Pai me ama. Ele me salvou. E se o maior presente que eu poderia receber, que é a salvação, Ele me deu de graça, agora eu preciso de uma cura, de uma libertação, de uma provisão de Deus, ou seja, Ele não vai negar você, Ele vai te dar também. Mas é entender que você é amado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então esse é o primeiro grupo que o apóstolo Paulo ele colocou aqui para nós. O segundo grupo que o apóstolo Paulo colocou, nós temos a longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade é a paciência que exercemos para com aqueles que nos irritam. Já viu, tem gente que é difícil. Dá vontade de você dar uns cascudos na cabeça, mas aí, ou seja, o que acontece? A longanimidade. A pessoa está te irritando, mas quando você tem um fruto do Espírito, você já não vai de imediato dar pedrada na pessoa, dar mal resposta, responder à altura, dar o pontapé. Não, eu nasci de novo. Longanimidade. Eu vou ter paciência para poder lidar com essa pessoa, para poder lidar com essa circunstância agora. Eu vou ter paciência, porque o salmista Davi ele diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. E ele o que? Ele ouviu. E ele mudou o cenário que eu estava vivendo.
Mas salmista falou, eu não esperei desesperadamente no Senhor, está me descabelando com essa pessoa, me descabelando com essa circunstância, ansioso, preocupado, quero resolver, quero mudar. Não, calma, calma, é um fruto do Espírito, é a longanimidade, aleluia. Amém, irmãos? Benignidade é uma atitude que assumimos de sempre procurar ver o melhor nas pessoas. Olha só, então é um fruto do Espírito. Percebe que o ímpio lá fora, que não nasceu de novo, ele faz o inverso. Não tem paciência, já quer resolver o negócio, é no braço, é na faca, é na arma, ou seja, quer pôr o trem para moer, vamos dizer assim, não tem paciência. Agora, o que acontece? A benignidade também é uma atitude que nós temos que assumir, em procurar ver o melhor nas pessoas. Ser benigno é o seguinte, mas fulano é assim, assim, realmente não posso negar, mas eu também consigo ver outras qualidades. Tem essas deficiências, tem essas falhas, realmente, é verdade, você não está mentindo não, mas isso pode ser trabalhado, pode ser melhorado, mas eu consigo também ver qualidade. Você ser benigno, não é ver só o mal. Jesus disse, se os seus olhos forem bons, você vai ter luz, e todo o seu corpo vai ser bom. Mas se os seus olhos forem mal, você vai ver maldade em tudo, e você não vai conseguir ser benigno com as pessoas. Vai querer arrumar pedrada, vai querer condenar e acusar, ou seja, não olhando para si. Ou seja, então, mas pastor, isso é o que? É um fruto do Espírito. Não é só querer colocar dentro da cabeça do irmão com informação, querer obrigar, forçar, recebe, entende isso aí, não. É o seguinte, pastor, eu tenho dificuldade nessa área. Tem hora que eu não sou, benigno. Tem hora que eu falo que não deve falar. Não, nós temos que falar, Espírito Santo me ajuda. É por isso que eu tenho dito para os irmãos, eu tenho dito e eu creio piamente que nesses domingos, que o Espírito Santo está nos ensinando, começa daqui de cima e vai aí para baixo, lá na nossa casa, no nosso serviço, o Espírito Santo, ele está nos moldando. Você sabe por quê? Você sendo mudado, você vai receber coisas maiores e melhores de Deus. Pode ter certeza disso. Ou seja, vai ser benigno também com situações, circunstâncias. Qual que é a tendência natural das pessoas? O negócio deu errado, azedou, o que a pessoa faz? Ela aumenta o problema. Já falei para você que não dava certo mesmo? Você é cabeção demais. Agora vai piorar isso aí. Não, seja benigno nas circunstâncias também. O negócio deu errado, o negócio azedou aqui, não era para dar assim. Ou estou levando até um prejuízo aqui agora. Senhor, mas eu creio que tudo vai cooperar para o meu bem. Eu posso levar esse prejuízo agora, não deu certo agora, mas eu creio que amanhã, semana que vem, mês que vem vai dar certo, vai melhorar esse negócio. Amém, irmãos? E a gente, ou seja, tudo isso é fruto do Espírito. Percebe que não é só algo espiritual, é no nosso dia a dia. Não, lá em casa essa semana foi uma benção, só amores e beijos. Mas essa semana o negócio esquentou lá, ou seja, chega para lá e tal, não fala muito comigo. É fruto do Espírito. Seja benigno, paciente, seja bondoso. Percebe que em tudo que eu e você nós precisamos dos frutos do Espírito, que é gerado dentro de nós. Às vezes a pessoa quer cobrar do outro ou da outra algo que a pessoa ainda não tem. Não permitiu ainda o Espírito Santo gerar esse fruto e quer condenar o outro. Não ore por você, se enche primeiro, tem experiência e fala, você pode ser mudado também, porque eu também era assim. Eu também queria agir no impulso e já me falava, não, pastor, o negócio é o seguinte, é porque eu sou sincero. Eu falo mesmo na lata. Será que é só sinceridade mesmo? Ou às vezes vai poder ver o outro mal do outro lado? Não, fruto do Espírito, sim, eu sou sincero, mas espera aí, essa situação não está boa. Se eu falar nessa sinceridade, vai amenizar a situação ou vai aumentar o problema? Então o que acontece? O Espírito Santo ele vai fazer isso nas nossas vidas, amém? E ainda avançando aqui, a bondade é o segundo grupo, e ainda está longanimidade, benignidade e bondade. Bondade é a disposição de sempre procurar, isso aqui é chave também para nós, procurar o melhor para o outro, não só para si. Lá no mundo é assim, eu estando bem, o resto é o resto. Eu quero subir de cargo na minha empresa, se for para puxar o tapete de alguém eu puxo, eu quero subir. Não, aqui na minha casa é o seguinte, eu estou feliz, se meu marido, se a minha esposa ou filho não está feliz, não importa, mas eu estou feliz. Não funciona assim. A bondade, ou seja, é você procurar o melhor para o outro também.
é abrir mão às vezes, né, da sua razão, do seu direito para poder, ou seja, fazer o outro feliz. Isso é bondade também, nesse aspecto. Então olha só, nós aprendemos demais, irmãos. O terceiro grupo, que o apóstolo Paulo colocou aqui para nós em Gálatas, a respeito do fruto do Espírito. O terceiro grupo é fidelidade, mansidão e domínio próprio. A fidelidade mostra o quanto o Filho de Deus é confiável. Já viu que no mundo lá fora eles falam assim, é cobra engolindo cobra, irmão. Não, irmão, nós falamos irmãos, não. É cobra engolindo cobra, mano. É cobra engolindo cobra, velho. Lá cada um para si, Deus para todos. Se você levou vantagem, você foi embora, o resto ficou para trás. Embora que o que ficou para trás já era. Mas na igreja não é assim. Não deve ser assim. Na igreja, o que é que acontece? O apóstolo Paulo, ele diz aqui o seguinte, nesse aspecto: a fidelidade é quando o cristão, ele é confiável. Você já viu que o ímpio, pessoas ímpias, quando eles estão passando, a maioria das vezes é quando eles estão passando lutas difíceis lá, escorrem quem? No cristão, para contar, né, a sua dor, o seu problema. Ora por mim, me ajuda, minha família está sendo destruída. Ora por mim, fulano está enfermo. Ora por mim, fulano está endemoniado lá em casa. Vai lá e abre o coração. Ou seja, porque eles veem cristãos como pessoas confiáveis, como pessoas que vão ajudar, que tem algo da parte de Deus. Você vai falar da parte de Deus porque você tem o Espírito Santo. Ou seja, então eles confiam e eles falam. E também entre nós também há também essa confiança também. Os irmãos, tem muitas coisas que não chegam nem até mim, não é nem preciso. Muitas vezes eu vejo os irmãos resolvem entre vocês, né? Com maturidade, ali conversa, pede um aconselhamento, resolve. Quando o negócio é mais grave, né? Fala com o líder, fala comigo, resolve ali, morreu o assunto, vamos tocar a bola para frente agora, vamos seguir para frente, está resolvido isso. Ou seja, essa confiança de guardar a vida do irmão. Por isso que a fidelidade é algo que realmente é um fruto do Espírito, realmente. E também a mansidão e o domínio próprio. Olha só, a mansidão é a maior expressão da humildade. Outra coisa também, tem pessoa que fala, eu sou humilde, eu sei reconhecer o meu erro, mas briga, xinga. Eu conheço crente que na hora da raiva, ele xinga palavrão que vou te falar, que amaldiçoa até a terceira e quarta geração. Ou seja, cadê a mansidão? Alguns falam, não, eu sou evangélico, mas o meu braço, a minha mão não resolvo. É desse jeito. Cadê o fruto do Espírito? Cadê a mansidão? Nós vamos ser testados. Nós vamos ser testados realmente nesse aspecto. E outra coisa, até o ímpio, muitas das vezes nós nos surpreendemos com pessoas que você olha assim, mas fulano era tão manso, tão tranquilo, mas você viu como que agiu, explodiu, nem imaginava que a pessoa era assim. Nossa, mas fulano era tão mansinho, tão calmo, né, tão tranquilo. Você viu o que fez? Matou o outro. Perceba o que acontece. O fruto do Espírito, a mansidão, é algo também que é gerado dentro de nós e é a maior expressão da humildade. Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 11, em verso 29, olha só o que o nosso próprio Senhor Jesus, ele disse aqui a respeito da humildade. Mateus 11, 29, diz assim: tomai sobre vós, Jesus falando, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então Jesus, ele não era só humilde, ele era também o que? Manso e humilde de coração. Porque quando ele estava lá na cruz, o que aconteceu? Ele estava orando por aqueles que tinham açoitado ele, crucificado ele. O povo, ou seja, né, gritaram lá na sexta-feira, crucifica ele, e ele crucificado. E lá na cruz, ele orando, Pai, perdoa eles. E um dos ladrões falou, olha, ele ora por vocês. Mas naquele momento ali, Jesus, ele poderia muito bem clamar ao Pai que mandasse uma legião de anjos e ali matassem todos e começasse uma nova raça, mas assim ele não fez. O que? A mansidão e a humildade. E quando Jesus estava sendo lá chicoteado pelos carrascos, ou seja, Jesus não reclamou, não
liberou nenhuma palavra de maldição quando ele foi açoitado lá diante do sumo sacerdote. Ou seja, ele não usou de nenhuma palavra de maldição. Mas às vezes o cristão fala que é manso, mas às vezes numa situação começa, ou seja, a liberar palavras, na verdade, que não procede, perde a mansidão, o domínio próprio. E a mansidão também envolve o que também? O domínio próprio é o que? É o autocontrole. Lá no mundo lá fora eles falam o seguinte: olha, quando você estiver nervoso demais e tudo, e for falar algo, for brigar, fazer algo, conta até 10. 1, 9, 10. Pá, bateu, não resolveu. Mas no meio cristão é o seguinte: quando você estiver nervoso ou nervosa, não vai pescar. Pescar também é bom, né, Cristian? Mas pode ir pescar também. Mas quando você estiver numa situação dessa, fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, que a minha vontade agora aqui é pegar e descabelar essa pessoa aqui agora. Minha vontade agora é sinceridade, é de pegar e dar um murro nessa pessoa aqui agora. Espírito Santo, me ajuda para não fazer isso. Me dá domínio próprio. Irmãos, isso não é hipocrisia, não. Hipocrisia, a pessoa está com isso corroendo dentro de si. Eu quero puxar o cabelo, eu quero bater, eu quero falar umas verdades agora. Não é da Bíblia, é para poder colocar a pessoa no chão. É você falar: Espírito Santo, me ajuda, me dá o controle agora, o domínio próprio agora, para não agir no impulso, para não falar o que não deve ser falado. Irmãos, isso agrada a Deus. Essa é sinceridade. Sinceridade, isso não é hipocrisia, isso é sinceridade. Mas quem vai te ajudar? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar a ter uma vida vencedora. A palavra de Deus não nos desafia a lutar contra a carne. A palavra de Deus, em nenhum momento ela fala para você confrontar, lutar contra a carne. Mas a palavra de Deus, ela nos ordena o quê? A andar no Espírito, a encher do Espírito. Porque quando nós andamos no Espírito, quando você se enche do Espírito Santo, quando você se enche da palavra de Deus, o que acontece? As obras da carne vão estar vindo, mas você vai estar capacitado, fortalecido para poder subjugar toda obra natural, toda obra humana, porque você vai olhar e não vai ver só o natural, você vai ver o seguinte: olha, é o diabo procurando uma oportunidade para me tirar do sério, o diabo procurando uma oportunidade para me falar o que não deve ser falado, é o diabo querendo fazer com que eu deixe de crer que Deus tem pensamentos bons e pensamentos de paz a meu respeito. Essa situação, essa dificuldade, essa provação não vai mudar isso. Então, quando você se enche do Espírito, você anda no Espírito, ou seja, não quer dizer que você vai ser brindado e não vai ser tocado mais pelo inimigo, mas você vai ter uma resistência de poder perceber, de antecipar realmente ali, e a hora que vier o ataque, você vai falar: está repreendido em nome de Jesus. Eu sou abençoado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero concluir falando para você: essas virtudes não são naturais, mas espirituais. Antes de nos convertermos, todos nós manifestávamos em alguma medida alguma dessas virtudes. Se você for avaliar, mesmo antes de você se converter, alguma dessas virtudes você manifestava. Às vezes você era calmo, meio bondoso, né, o domínio próprio, não, eu amo, paz e amor, não, estou alegre, e tudo manifestava. Mas, vou te falar uma coisa, mas é o seguinte: era com muito esforço, e muitas vezes não conseguia ir muito longe. O grande problema é que quando nós estávamos lá sem Jesus, nós tínhamos que exercer um grande esforço para poder manifestar algumas virtudes. E alguns loguinho a máscara cai, porque mas fulano era assim, mas lá mudou totalmente. Aí o ímpio vem e fala muitas outras coisas. Mas hoje, o Espírito Santo é residente em você, dentro de você. O Espírito Santo, ele é residente, ele está aí dentro. E ele quer gerar e manifestar através de você esses frutos de maneira espontânea, sem você ter que se esforçar. Basta você pedir, basta você falar: Espírito Santo, eu quero manifestar na minha vida, eu quero que seja manifestado através de mim os frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, ou seja, a mansidão, a humildade, o domínio próprio. Espírito Santo, eu quero que isso manifeste em mim, porque as pessoas vão ser atraídas através de você. Quero convidar você a se colocar
em pé neste momento. O Espírito Santo, nós vamos pedir que esse fluir do Espírito Santo. Meu encargo nesses dias, quero subir a equipe, pode chamar a equipe, pode subir aqui. Nesses dias, o encargo do meu coração é que você tenha experiência, que você possa, é tipo um copo de água como esse, você não apenas ter ele em suas mãos, mas é você ter a sede e você poder beber, você poder desfrutar, você poder sentir do fluir do Espírito Santo. Mas em cada um, irmãos, isso é muito individual, muito particular, mas no final vai resultar a edificação da igreja, o crescimento da sua célula, um lar debaixo do favor de Deus. Você pedindo ao Senhor nessa noite, eu quero fluir realmente no Espírito Santo, eu quero que os frutos do Espírito realmente sejam manifestados através da minha vida, na minha casa. Quero que você feche os seus olhos e comece a falar neste momento. Fala: Espírito Santo, eu quero que os frutos do Espírito, venham fluir através de mim. Comece a falar lá no seu lar. Você vai ser o melhor pai. O Espírito Santo vai te ajudar a ser o melhor pai. O Espírito Santo vai te ajudar a ser uma melhor mãe. O Espírito Santo vai te ajudar a ser o melhor filho. O Espírito Santo vai ajudar você, ou seja, a ser mais bondoso, ser mais calmo, ser mais amoroso. Comece a falar qual a sua dificuldade. Comece a pedir agora: Espírito Santo, me ajuda, eu quero sentir o teu fluir, eu quero que os frutos sejam manifestos através de mim, eu quero não apenas ter um entendimento com a minha mente, mas eu quero desfrutar, eu quero realmente sentir, eu quero desfrutar realmente do fluir do Senhor, e eu quero que os frutos sejam visíveis no meu lar, que os frutos sejam visíveis no meu trabalho, na minha célula, aonde eu passar, em o nome de Jesus Cristo. Eu sei que o Espírito Santo, ele é residente em mim, e eu quero sentir o fluir dele dia a dia, diariamente. Eu vou fluir no Espírito Santo. Eu vou fluir no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós vamos declarar essa canção agora. Aleluia, para a gente finalizarmos. Mas eu gostaria de pedir a você que você cante com toda a força do seu coração nessa noite essa canção, e você vai fluir no Espírito de Deus. Amém? Oh, oh, oh.
eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, e em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do seu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Só a igreja declara: eu quero beber. Eu quero beber. Eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu sinto fluir. Declara, igreja. Sinto fluir. Novamente declare: sinto fluir. Oh, 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 sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Declara: eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber
Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar